nas tuas mãos o teu ungido. Entrego ele, meu Pai, porque a obra não parou, não acabou. O Senhor tem caminhos para que ele possa trilhar, para levar tudo aquilo que o Senhor preparou no coração dele, na mente dele, porque o Senhor preparou ele, meu Pai, para a grande obra do teu reino aqui na terra. Aonde quer que ele for, aonde quer que ele pise a planta dos seus pés, ele possa ser contigo, e a tua palavra possa florescer nos seus lábios, direto do trono da graça. Abençoa ele, meu Pai, quebrando toda a maldição, tirando toda a influência que tentar tirar ele da alegria, e dando a ele, meu Pai, o gozo e a alegria de estar na tua presença e te servir como vaso de honra, como instrumento afinado das tuas mãos. Abençoa ele, a sua família, seus filhos e tudo aquilo, meu Pai, que ele necessitar e precisar, que abra-se como o mar vermelho se abriu, quebrando toda a maldição. Nos deu um estudo abençoado, e muito obrigado pela vida dele de estar hoje aqui, em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso. Pastor Celso, está com a palavra, fica à vontade, tá? Deus abençoe. Obrigado, pastor. Que bom, graças a Deus, Deus abençoe os irmãos. Que bom poder Estar aqui nessa noite. Quero agradecer ao pastor, a pastora, a família, por poder estar me acolhendo nessa noite aqui. Eu espero poder estar contribuindo com a igreja, contribuindo com os irmãos, e que o Senhor possa, nessa noite, falar aos nossos corações. Certamente o que eu vim ministrar nesse lugar é para a minha própria vida, né? Quando a gente fala no altar, a gente traz também para a nossa própria vida. Então, não estou aqui para dizer apenas para os irmãos, mas estou aqui para trazer algo para a minha própria vida. Aleluia. Então, o que nós vamos estar falando hoje é o temperamento controlado pelo Espírito. E eu quero, nesta noite, eu sei que o pastor já orou, mas, mais uma vez, vamos estar orando, vamos estar pedindo a Deus, vamos estar pedindo ao Senhor que Ele possa falar aos nossos corações. Pai querido, pedimos mais uma vez, nessa noite, a Tua direção, a Tua ministração, Senhor amado, sobre os nossos corações nesse lugar, Deus. Que Teu Espírito Santo tenha liberdade para poder, meu Deus, falar aos nossos corações, mudar, meu Deus amado, o rumo, Deus amado, desta pregação, daquilo que o Senhor deseja, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas, Senhor. Aqui estou nessa noite com um instrumento Teu, esperando, Senhor Deus, a manifestação da Tua presença e glória nesse lugar. Meu Pai, eu te peço, Deus, para essa igreja, pela vida do pastor, da sua esposa, da sua filha, meu Senhor, que o Senhor continue abençoando esse ministério, Senhor, usando e capacitando ele aqui neste lugar, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Amém. Comportamento controlado pelo Espírito. Você sabe o que é isso? Já ouviu falar sobre comportamento transformado pelo Espírito? Se você está com a tua Bíblia aí, abre em Provérbios capítulo 16, o verso é o 32, que diz o seguinte: melhor é o longânimo do que o valente. Aleluia. E o que governa o seu espírito do que toma uma cidade. Vou repetir. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que toma uma cidade. Ok? Você já percebeu quanto é difícil, querido, governar, controlar, dominar o nosso espírito? É mais fácil, muitas vezes, a gente poder domar uma cidade ou tomar uma cidade e governar a vida dos outros do que a nossa própria vida e o nosso próprio espírito. É muito difícil, né, o homem controlar essas forças que muitas vezes estão dentro dele e que parecem incontroláveis, né, que ele não consegue dar uma força que está dentro de nós. É uma força muitas vezes desconhecida por ele. E é isso, essa força nós chamamos de temperamento. Chamamos de temperamento. Mas esse temperamento, ele não pode ficar solto. Esse temperamento que nós assim temos,
ele precisa ser controlado, ele precisa ser controlado, né? Então, homem nenhum consegue dominar o seu próprio espírito. Nós às vezes podemos ver pessoas que têm um autocontrole, né? E parece que essa pessoa é até uma pessoa que conhece a palavra, que é uma cristã, mas muitas vezes você vai ver porque pelas filosofias ou por treinamento da mente, ela consegue um autodomínio, mas ela não consegue um domínio realmente da sua alma, do seu espírito, daquilo que está lá dentro da vida dela. Então, nenhum homem pode controlar a si mesmo, senão pelo próprio Espírito Santo. Então, é isso que eu quero nesta noite trazer para você. É um desafio diário, querido, o controle do Espírito Santo na nossa vida. É um desafio diário que todo homem, precisa ter e buscar em meu espírito, é esse controle do Espírito Santo sobre a nossa vida. A definição de temperamento vem do latim, quer dizer temperamentos, ou medida, ou qualidade, ou combinação. Ele representa então a estrutura dominante do humor do homem, naquilo que está em cada ser humano. Então, o temperamento também, que nós vamos ver, ele nasce com você. Ele é herdado dos nossos avós, nossos pais, ele nasce conosco. E ele não é algo que é pecado que está em nós. Não, mas ele precisa ser controlado. Quando um temperamento ele não é controlado pelo Espírito Santo, ele gera pecado. Ele vira pecado. Então nós precisamos estar buscando em Deus a cada dia mais o tempero certo. E o tempero certo, ele vem do Senhor. Nós estamos vendo ali atrás, os irmãos fizeram ali uma recepção, e certamente aí tem alguns alimentos que precisou de quê? Tempero, e a nossa vida como cristão, ela precisa de tempero, e o tempero certo. E o tempero certo não vem de nós, não vem dos nossos projetos humanos. O tempero certo, ele vem do Senhor. Então, nós temos ali quatro temperamentos. Nós temos o sanguíneo, colérico e melancólico. Sanguíneo, colérico, melancólico e o fleumático. E nós vamos estar falando sobre eles ali, de uma ótica ali humana, mas nós vamos estar mesclando isso numa questão espiritual. Então, a teoria dos 4 comportamentos, nós sabemos que ela é uma teoria filosófica, idealizada por homens. Portanto, não é perfeita, mas assim nós podemos mesclar todos esses temperamentos e trazer para a nossa própria vida. E meu desejo nessa noite, querido, não é esgotar, mas trazer para você, de como você pode também trabalhar esse temperamento que você tem dentro de você. Que muitas vezes é tão difícil nós controlarmos, é tão difícil, você buscar de você mesmo e trabalhar isso no seu dia a dia. Então, o meu objetivo nesta noite é para que você venha conhecer os seus pontos fracos e os seus pontos fracos. Vamos ver os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Todos nós temos pontos fracos e temos pontos fortes. E é isso que eu quero poder dividir com você nesta noite. Porque quando nós começamos a entender os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos, e colocar no altar, e colocar na presença do Senhor, a nossa vida, a nossa família, o trabalho, passa a ser mais produtivo, porque a gente começa a olhar de uma outra maneira. E é isso que nós vamos estar falando aqui, sobre os temperamentos. Eu sou do temperamento sanguíneo, certo? Eu não sei aqui qual é o seu temperamento, ou como você pode descobrir qual é o seu, tá bom? Então nós vamos estar descobrindo, pensando, trabalhando desses aqui. Então, vamos lá. Dentro do temperamento sanguíneo, que eu falei que sou eu, eu tive assim
muitos problemas com o meu temperamento, né? Problemas que eu passei e ainda passo na minha vida por conta do meu temperamento, né? E esse temperamento, muitas vezes, quando não estava controlado pelo Espírito Santo. Uma vez que eles começaram e passaram a ser controlados pelo Espírito Santo, eu comecei também a perceber coisas maravilhosas também na minha vida. Eu comecei então a perceber algo tremendo a partir do temperamento que foi controlado pelo Espírito Santo. Nós temos 4 temperamentos. E você pode ter um temperamento dominante, como eu falei, eu sou sanguíneo, né? Mas eu posso ser sanguíneo com melancólico, eu posso ser sanguíneo com fleumático, eu posso ser sanguíneo com colérico. Então, cada vida, cada um tem o seu temperamento dominante, tá? Então, o meu dominante, qual é? Meu dominante é o sanguíneo, certo? O seu dominante, você vai poder estar nesta noite aqui também, vendo. Então, nós podemos mesclar, entre 2 ou até mais temperamentos em nossas vidas. Então, para a gente poder entrar aqui, vamos lá. As qualidades do temperamento sanguíneo. Ele é comunicativo, destacado, entusiasta, afável, simpático. O que tem mais ali? Bom companheiro, compreensivo e criador. Essas são as qualidades que uma pessoa sanguínea ela pode ter na sua vida. E aí eu quero nesse momento trazer para nossas vidas, mesclando numa questão bíblica, lá com o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele foi de temperamento sanguíneo. Pedro, ele tinha um temperamento sanguíneo. Então, se ele tinha aquele temperamento sanguíneo, era uma pessoa muito comunicativa, uma pessoa destacada, simpático, né? Uma pessoa que estava ali, falava pelos cotovelos, né? Pedro era alguém que onde ele chegava, as pessoas sabiam que ele estava chegando naquele lugar. Pedro, quando chegava no local, era alguém que as pessoas chegou Pedro. Ele falava e ele não parava de falar. O sanguíneo é aquele que conversa com você, batendo nas tuas costas, sabe, conversando, como se estivesse falando com as mãos, né? E Pedro era esse homem, né, que antes de ser controlado pelo Espírito Santo, ele causou para a sua própria vida muitas situações embaraçosas. Antes de ser controlado pelo Espírito Santo, o apóstolo Pedro, ele passou por situações que ele, sabe, se embaraçou em alguns momentos. E o sanguíneo, muitas vezes, ele pode se embaraçar em algumas situações da sua vida. Por exemplo, o apóstolo Pedro, antes de ser controlado pelo Espírito Santo, ele era uma pessoa muito impulsiva, que é ali também, né, os seus defeitos, né? Os defeitos dele, antes de ser controlado pelo Espírito Santo, era ali uma pessoa porcelane, volúvel, indisciplinado, impossível, inseguro, egocêntrico, barulhento, exagerado, medroso. Este era o apóstolo Pedro, né? Antes dele ser controlado pelo Espírito Santo. Uma pessoa barulhenta, uma pessoa impulsiva, sabe, uma pessoa que não pensava antes de agir, né? Esse é o sanguíneo, ele não pensa antes de agir, sabe, se convida o sanguíneo para poder fazer alguma coisa, ele logo, estou aqui, vou lá, ele nem pensa. Depois ele vai ver as consequências disso, né? O pastor convida, olha, vamos hoje aqui quebrar isso aqui, vamos mudar isso aqui. O sanguíneo é o primeiro a se apresentar. Diz, estou aqui, pastor. Mas aí ele não mede as consequências, né, daquele pedido que alguém fez. Ele vai lá, fazer um negócio novo, um relacionamento, às vezes, que esse sanguíneo ele entra, né? E depois que ele vai ver que isso era uma tremenda furada. Então, o sanguíneo, muitas vezes, ele pode passar por situações embaraçosas, né? Como o apóstolo Pedro, como eu falei. Lembra-se, certa vez, com Jesus, ele estava atravessando ali o barco, estava indo junto
ele estava caminhando sobre as águas, né? E de repente os discípulos começaram a ficar apavorados e não saber o que estava acontecendo. E aí quem falou naquele momento? Pedro, porque o sanguíneo é o primeiro que fala, é o primeiro que vai fazer alguma coisa. E naquele momento ele pergunta: quem está aí? E Jesus fala: sou eu. Então diz: se é tu mesmo, me manda ir sobre as águas, né? Então o que acontece? Naquele momento Jesus diz: vem, Pedro, né? Agora, o fleumático não iria, o não desceria do barco, o melancólico não desceria do barco, né? O colérico não desceria, mas quem desceu no primeiro momento? Pedro. O Pedro colérico. A pastora quer fazer uma pergunta. Sim. Está ligado à falta à inteligência da pessoa mesmo, essa impulsividade, tá? De falar assim, né, desse jeito. Isso é uma questão ligada à inteligência, ao uso da inteligência que a pessoa faz, da sua própria inteligência, a maneira como ela usa, ou está ligado ao emocional mesmo, que é uma pessoa que não controla, não tem uma liderança da sua parte emocional. Está ligado ao emocional mesmo, né? Porque o temperamento ele traz a questão das emoções. E as nossas emoções elas precisam ser controladas, né? Então, é como ele se permite nesse momento ser controlado pelo seu próprio Espírito, por si mesmo, né? Ou pelo Espírito Santo em sua vida, né? Então, a pessoa ela precisa de um controle. Esse controle, na verdade, ele é emocional. Como eu estava dizendo, Pedro, naquele momento, sendo uma pessoa impulsiva, o que ele fez quando Jesus falou: vem, Pedro? Ele não pensou duas vezes. Ele negociou: você está brincando, Jesus? Eu vou descer isso aí? Né? Uma tempestade dessa? Quem é, querido? Quem é que não é sã consciência, senão um sanguíneo? No meio de uma tempestade, não é mesmo? No meio de uma tempestade e a água quase virando o barco, Jesus convida: vem, desce, ele vai descer. Quem, né? Senão o sanguíneo, que não pensa, né? O sanguíneo muitas vezes, o coração dele está aqui, né? O coração dele não pensa, ele faz, né? E depois ele vai ver as consequências. Ele toma a decisão, ele responde, ele faz, ele traz uma resposta e depois ele vai ver as consequências que ele traz ali na sua vida. Então, naquele momento, Pedro, né, ele, como impulsivo que era, ele tomou a decisão de descer as águas, né? Porque naquele momento ele não mediu a sua impulsividade. E nós precisamos, sabe, querido, medir a nossa impulsividade. Não podemos, sabe, fazer alguma coisa no impulso. Nós temos que analisar, nós temos que pensar. E são lugares que o sanguíneo pode ocupar e fazer um bom trabalho, né, no seu dia a dia, ok? Então, vamos partir para o próximo temperamento, que é o colérico, certo? E dentro desse colérico aqui, nós vamos trabalhar com o apóstolo Paulo. Com o apóstolo Paulo. É o que nós vamos estar trazendo também aqui. O apóstolo Paulo é um dos personagens que ele se identifica muito, sabe, muito mesmo com aqui o temperamento colérico. Paulo também, ele era uma pessoa, antes de ser transformado pelo Espírito Santo, uma pessoa cruel, uma pessoa amarga, uma pessoa que estava sempre respirando crueldade, era uma pessoa agressiva, uma pessoa irada, né? Uma pessoa muitas vezes intolerante ou inflexível. Uma pessoa, sabe, com temperamento colérico, um exemplo, um pai com temperamento colérico, ele em casa vai trazer muitos problemas para a sua família. É aquele que quer ditar normas, é ele que está certo em tudo, né? É aquele que não aceita a opinião de ninguém. Então esse pai colérico, muitas vezes, ele vai trazer sérios problemas na sua família, com seus filhos, sabe, com a sua esposa, porque é uma pessoa que vai ser intolerante muitas vezes, inflexível. E Paulo, antes de ser transformado pelo Espírito Santo, era uma pessoa intolerante, era uma pessoa inflexível, né? Isso também dentro da igreja,
Um colérico dentro da igreja, vamos pensar, o pastor chama alguém que é um colérico dentro da igreja para poder fazer a obra, para poder pregar, para poder fazer alguma coisa que Deus colocou, né? Se esse colérico for um colérico carnal, alguém que não foi transformado pelo Espírito Santo, ele vai causar um mal tremendo na vida da igreja, sabe? Porque em vez de ele aglutinar, em vez de ele poder trazer pessoas, sabe, para o centro da vontade de Deus, ele vai afastar essas pessoas do centro da vontade de Deus, porque é uma pessoa inflexível, é uma pessoa que tudo tem que ser do jeito dele, tudo tem que ser na hora dele, tudo tem que ser da maneira, não tem problema, vai ficar tranquilo. Tudo tem que ser do jeito dele e da maneira dele. Então, se o irmão ali, ele é um colérico, não é mesmo? E aí ele vai trabalhar com uma equipe aqui, as coisas vão ter que sair do jeito dele. E muitas vezes, sabe o que acontece, querido? Isso causa um problema muito grande na igreja. Às vezes muitas pessoas saem da igreja, né? Saem ferido da igreja por um colérico que está ali fazendo, sabe, dizendo que está fazendo a vontade de Deus, mas ele não está realmente controlado pelo Espírito Santo, porque ele é inflexível, né? Tudo tem que ser do jeito e na hora dele. Então, o colérico, quando não tem foi transformado, ele pode ser uma pessoa irancuda, raiva o tempo todo, sarcástico, impaciente, prepotente, né? Então, tudo eu sei, sou eu que faço melhor, né? Se tem alguém que vai fazer alguma coisa melhor nessa igreja, é o colérico, porque ele diz, eu que sei fazer. Então, se alguém sobe ou vai fazer uma coisa, pastor, está sem visão, né? Porque eu sei fazer isso aí melhor, né? Então, ninguém sabe fazer algo melhor do que o colérico, porque ele é uma pessoa intolerante, prepotente, né? Orgulhosa, uma pessoa vaidosa, autossuficiente, né? Ela não precisa de ninguém. O colérico não precisa de ninguém. E Paulo, antes de ser transformado pelo Espírito Santo, sabe, era uma pessoa que, dessa maneira, intolerante, era uma pessoa dessa maneira insaciável, astucioso. E o que nós precisamos estar entendendo, querido, que nós precisamos buscar, no nosso temperamento, nós temos isso aqui, né, vivendo uma vida dessa forma, nós precisamos buscar no Espírito, sabe, ser transformado para que possamos fazer a vontade de Deus. Aleluia. Então, o tolerante, né, ou o intolerante é o colérico. Então, se você conhece pessoas que são intolerantes, né, naquilo que faz, são inflexíveis, ela não se dobra, né? Não, tudo é ela que sabe fazer o melhor. Ela precisa ser transformada pelo Espírito Santo. Ela precisa ser moldada pelo Espírito Santo. Então, Paulo, quando ele foi transformado, quando Paulo foi transformado ou foi controlado pelo Espírito Santo, o que aconteceu com Paulo? Ele tornou-se uma pessoa amorosa, né? Um colérico, ele torna-se uma pessoa amorosa a partir do momento que ele é transformado pelo Espírito Santo. Certa vez, o apóstolo Paulo estava saindo da cidade e havia um grupo ali que começou a chorar pelo apóstolo Paulo, porque ele estava saindo, sabe? Agora, se ele não tivesse sido transformado, aquele grupo estaria chorando porque ele estava ali ainda, né? E estaria, sabe, feliz porque ele tinha ido embora. Mas naquele momento, quando ele foi controlado pelo Espírito Santo, as pessoas puderam, sabe, chorar, porque o apóstolo Paulo não estava mais ali. Então ele, a partir desse momento, tornou-se uma pessoa humilde. Deixou de ser uma pessoa intolerante para tornar-se uma pessoa humilde. Ou seja, o temperamento negativo de cada um de nós pode ser transformado pelo Espírito Santo. Porque o sanguíneo e o colérico, com a alegria que eles têm, ser extrovertido, ser dinâmico, ser espontâneo, ser assim até alegre. Esses pontos positivos ajudam até a igreja, mas quando chega no ponto negativo, vem trazendo alguma dificuldade. Então, justamente, é a proposta que nós estamos dando aqui na igreja. Sim. Você pode ser um sanguíneo, mas trabalhando o seu lado negativo, que você vai ser bênção para todo momento.
E colérico é a mesma coisa, como o fleumático e também o melancólico, né? Todos nós temos um comportamento positivo e negativo, né? Todos nós. E que pode ser transformado pelo Espírito Santo. Um outro temperamento que nós vamos ver também aqui é o temperamento melancólico. Esse nós vamos ver vamos ver Moisés. Moisés, ele tinha de forma predominante o temperamento melancólico. Então, ele era uma pessoa talentosa, era uma pessoa abnegada, era uma pessoa leal, uma pessoa também com complexo de inferioridade, né? Era uma pessoa que precisava também da transformação do Espírito Santo. Agora é interessante que nós vemos que o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, nós vamos estar vendo que eles eram, né, aqui a ação deles era no Espírito Santo no Novo Testamento, né, onde o Espírito Santo já havia descido, né, para poder transformar a vida deles. E lá atrás, vamos estar falando agora de Moisés, né, que o Espírito Santo não tinha descido ainda, mas lá atrás ele precisava de ser também transformado pelo Espírito Santo. E Moisés passou um bom tempo para que ele pudesse ser transformado pelo Espírito Santo, né, para que Deus pudesse transformar a vida de Moisés. Nós vemos que Moisés passou 40 anos ali, né, no Egito, aprendendo, né, as artes que o egípcio transmitia para ele, e aí tornou-se uma pessoa intolerante, tornou-se uma pessoa dura, tornou-se uma pessoa muitas vezes inflexível também, né? Mas depois ele foi transformado pelo Senhor, e aí depois de 80 anos, Moisés agora transformado, ele começa a atuar, ele começa a fazer a vontade do Todo-Poderoso. Então Moisés, sendo uma pessoa também melancólica, e o melancólico, ele é um dos temperamentos melhores que a gente pode assim dizer, né? Nós podemos assim estar trabalhando em cima deles, porque é uma pessoa que tem muito talento, é uma pessoa que na igreja é aquele que organiza tudo, né? É aquele que pensa nos detalhes. Ele dizia, pastor, isso aqui a gente pode mudar, a gente pode fazer. Ele é uma pessoa, sabe, que ele faz as coisas acontecerem no local onde ele está. Ele é aquele que traz ideias novas para o local onde ele está, e essas ideias certamente traz consequências boas, né, para esse lugar também. Então Moisés, vai voltar ali? Então Moisés era esse homem que precisava de um dia ser transformado também pelo Espírito Santo. Então vamos ver lá, não sei se vai voltar ali, mas deixa eu pegar aqui no meu quadro aqui, tá? Do melancólico. Melancólico é uma pessoa egoísta, é uma pessoa aluada, é uma pessoa pessimista, é aquele que sempre, isso vai dar certo. Nunca vai dar certo. Vamos fazer a campanha aí, pastor. O sol está brilhando, mas não vê. Esquece isso, pastor. Esquece esse negócio. Né? Dá sempre um pessimismo tremendo. Né? O melancólico também é uma pessoa muito teórica. Né? Uma pessoa que tem tudo certinho. Né? Uma pessoa que muitas vezes com isso até torna-se confuso. Padronizado. Né? Torna-se confuso naquilo que ele está fazendo. E uma outra coisa importante aqui que nós podemos ver nesse defeito do melancólico, que ele também é uma pessoa antissocial. Né? Uma pessoa antissocial. E também uma pessoa muitas vezes vingativa. Né? Então, nós precisamos, se temos, sabe, em nossa vida esse temperamento, né, aqui que vem, que precisa ser transformado, precisamos pedir ao Espírito Santo para ele poder ajudar a nossa vida. Por outro lado também, ele é uma pessoa habilidosa, minuciosa, sensível, e uma coisa aqui fantástica, e isso traz benefício, mas também traz o mal. É uma pessoa perfeccionista, né? O melancólico é essa pessoa que ele já chega no local vendo os defeitos do local, a dificuldade, né? Ele já chega vendo isso. Por que está essa cadeira aqui, meu Deus?
Por que ele saiu dali e deixou aquele, esse carregador aqui? Ele já chega no local querendo fazer do jeito dele. Errada, né? Focando em coisa errada, né? Somente. Então, antes dele ser transformado, ele só vê o que é errado no local. E isso traz uma certa irritação nas pessoas que estão ao seu lado. Porque ele tem que fazer tudo certinho, perfeccionista, sabe? É aquele que faz de uma forma assim, perfeita, que ninguém sabe fazer do jeito que ele faz. Isso dentro de uma casa, uma mulher perfeccionista, né? Melancólica, perfeccionista, causa um problema sério, né? Porque tem que ser o jeitinho dela, a pastora tem que ser lá, nada pode ser fora do lugar, né? Daí chega no local, por quê? Quem é que tirou esse pano aqui do lugar? Aí tem 2 filmes para dar, falou que a mulher dele é assim. Traz um problema sério, né? O perfeccionista na igreja, né? Por exemplo, um pastor perfeccionista, um exemplo, meu Deus, né? Ele existe as coisas num padrão. Todo mundo levantou, 2 não levantou, ele não consegue nem orar direito. Acabou. Porque tem 2 ali vibrando alto. Só Jesus. É ele mesmo, né? Ele mesmo, não. Olha, Não tem isso não, né, pastor? Graças a Deus, né? Eu sou sanguíneo com Coreia. Um diácono perfeccionista, meu Deus do céu, ele acaba com a igreja. Ele acaba com a direção do pastor, né? Porque ele vai olhar e vai dizer, pastor, você sabe fazer muita coisa. Aí ele vai começar a levantar contendas no meio da igreja e começa muitas vezes a haver separações, sabe, seríssimas na igreja. O melancólico também é uma pessoa crítica, né? Além de ser perfeccionista, que já está junto, né? Uma pessoa crítica, ela está sempre criticando o que os outros fazem, né? Faz até certo, mas nunca está bom. Tem sempre alguma coisa errada, tem sempre alguma coisa para melhorar, né? Ele também é alguém que nunca elogia. Porque se é perfeccionista, nunca vai ser do jeito dele. Se ele é crítico, nunca vai ser da maneira como ele quer. Então, é uma pessoa também, sabe, que torna-se uma pessoa muito ruim em seu, sabe, coração, né? Onde ele está vivenciando aquele momento ali. Então, é algo que nós devemos ter muito cuidado se nós temos essa questão de ser melancólico, né? De ser muitas vezes pessimista, de ser amuado, né? De ser uma pessoa perfeccionista. Nós devemos assim, tomar esse cuidado. O perfeccionista, ele pode ser uma qualidade, como também pode ser um defeito, tá? Então, na verdade, o perfeccionista, ele pode ser essa qualidade, que nós estamos vendo aí no caso da qualidade, mas se ele não tiver controlado pelo Espírito Santo, ele vira, sabe, um defeito, né? Aí ele começa a ver situações, ver coisas onde não existe, né? E sair realmente daquele campo de fazer as coisas no seu detalhe. Bom, por exemplo, Moisés, quando ele desceu do monte, ele trouxe de uma forma, porque Deus chamou Moisés, né, como melancólico. Ele não podia chamar Pedro para poder fazer os mandamentos, não podia chamar Paulo para poder fazer a tenda, no sentido, aqueles detalhes dali. Tinha que ser, na verdade, um melancólico. Então Deus não ia chamar Abraão, né? Ele chamou a pessoa certa para poder ir no lugar certo, para fazer aquilo que deveria ser feito, né? Então Moisés foi essa pessoa perfeccionista, né? Ele estava atento também àquele detalhe. Agora, esse perfeccionista, quando ele entra, não é controlado pelo Espírito Santo, aí ele começa a ser uma pessoa teórica, ser uma pessoa confusa, né? Ser uma pessoa pessimista, ele ser uma pessoa egoísta, porque tudo tem que ser do jeito dele. Ele não pode ser exagerado no que ele tem como perfeccionista, né? Ele tem que ser moderado. E toda a imperfeição que ele vê, ele tem que tratar a pessoa com amor, mostrando com amor para melhorar, não criticar para destruir a pessoa, né? E normalmente isso não acontece. Isso não acontece, né? Normalmente a crítica é sempre para poder destruir, é sempre para poder
sabe, colocar a pessoa para baixo e sempre para poder diminuir aquela pessoa que está ali. Então nós precisamos também ter esse cuidado e pedir a Deus que o Senhor nos ajude. E uma das situações do melancólico é que ele pode ser uma pessoa muito deprimida. Por ele ser já essa pessoa amuada, essa pessoa pessimista, ele tende a ser também uma pessoa que sempre cai num grau de depressão profunda. E eles têm que ter muito cuidado. Por ele ser negativo, né? Pessimista, né? Exatamente, porque ele vai sempre levar para um ponto negativo. Ele nunca vai fazer. Chega um momento que ele mesmo vai ficar triste com ele mesmo. Sim, sim. Vai entrar em depressão com o comportamento dele mesmo. Sim. Ele não consegue mudar. Ele só traz dificuldade em certas coisas. Ele começa a entrar em parafuso por ele ter aquele comportamento, né? Sim. Né? Então, nós vemos que o melancólico também pode ser um artista, pode ser um músico, inventor, filósofo, mestre. Né? Então, vemos a qualidade, habilidoso, minucioso, sensível, perfeccionista, esteta, idealista, leal, dedicado. Esse era o temperamento de Moisés. Né? Por outro lado, ele era uma pessoa também dessa forma. Poderia se tornar essa pessoa egoísta, amuado, pessimista, teórico, confuso, antissocial, crítico, vingativo, né? Inflexível. São defeitos que nós também precisamos estar vendo em nossa vida e pedir ao Espírito Santo que Ele nos ajude a controlar, né, esses nossos defeitos, né, para que vire qualidade no nosso dia a dia. E o último temperamento que nós temos aqui é o fleumático. O fleumático é uma pessoa calma, tranquila, cumpridor, eficiente, conservador, prático, líder, diplomático, bem-humorado. Então nós vemos aqui que o fleumático, dentro de um campo social, por exemplo, na igreja, é uma pessoa muito bom de ter uma pessoa dessa forma do nosso lado. Né? Abraão era essa pessoa. Né? Ele é alguém que está ali sempre para poder apaziguar a situação. Não é alguém que, como um colérico, ou alguém como um sanguíneo, que vai jogar a água, ou melhor, lenha. Nunca sei falar os provérbios. Lenha na fogueira, né? Ele nunca vai ser dessa maneira. Vai ser aquele que vai estar sempre numa balança, aquele não, irmão, não vamos fazer assim. Lembra-se de Abraão, né? Abraão, quando ali o sobrinho dele estava naquele momento querendo as pessoas que estavam ali cuidando do gado, né? Os trabalhadores, e começaram a brigar, Abraão chegou para os seus sobrinhos, os pastores, né? Olha, vamos fazer diferente. Né? Não vamos desse jeito não. Ah, mas aqui está apertado, então tá bom. Vai, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Seu sobrinho ó. Né? Seu sobrinho. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se for para a esquerda, eu vou para a direita. Então, não vamos brigar. Né? Então, nós vemos que esse temperamento, sabe, ele precisa também estar no meio da igreja. Né? Que muitas vezes, querido, na igreja, nossa comunidade, quando falta o fleumático, quando tem só sanguíneo, meu Deus, só tem... Eles correm sangue na igreja. Misericórdia, só tem colérico, né? Jesus, né? Então, precisa, né, aqui ter um equilíbrio dos temperamentos também na igreja, né? A gente precisa, e o pastor, Deus coloca na vida dele, né, esse olhar, ele começa a ver o irmãozinho, de ver lá o fulano, por exemplo, o fleumático, se o pastor, aqui tem um fleumático, vamos pensar que aquele irmão lá seja fleumático, né? Quem? No outro lado, seja fleumático. E esse aqui seja sanguíneo. Certo? Então, o pastor vai querer alguém para poder, da escola dominical, ou fazer qualquer outra obra. Né? Então, quem é que se apresenta? O sanguíneo. O fleumático, de jeito nenhum. Fica só esperando. Ele tem a capacidade, ele tem o dom, ele tem um talento que Deus colocou na vida dele. Mas quem vai se apresentar é o sanguíneo, que vai lá e diz, estou aqui, pastor, né? E agora, se o pastor não chegar lá no fleumático e dizer, meu filho, olha, você tem capacidade, você pode fazer, né? Um convite para ele. Ele fez o convite. Tem que fazer, tem que empurrar o sujeito. Né? Foi assim com Abraão.
Abraão, para poder sair da terra dele, Deus teve que tirar ele. Sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Mas ali, Abraão estava inseguro. E leva seu sobrinho, leva a sua família. Deus, não é isso, meu filho. Né? Então, nós precisamos pedir ao Espírito Santo, Senhor, se eu tenho temperamento fleumático, se eu sou uma pessoa calculista, uma pessoa temerosa, indecisa, né? Uma pessoa contemplativa, desconfiada. Desconfiado é o mineiro, né? Viu que o mineiro é desconfiado? Talvez todo mineiro seja fleumático. Né? Então, uma pessoa pretensiosa, introvertida, desmotivada, ela não é aquela pessoa, sabe, que chega num local, vamos fazer, vamos lá, isso é para quem? O sanguíneo. Bora. Vamos lá, né? Me abençoa, pai, estou brincando contigo. Né? Então é aquele que, vamos lá, não tem que fazer, vamos fazer logo, glória a Deus, oh, bênção de Deus, oh, glória. O fleumático não, irmão, porque esse barulho todo, né? Tem necessidade disso? Não tem necessidade de fazer desse jeito. Vamos calmar o coração, vamos devagar. O pessoal disse que é colega sanguínea. Gente, nós vamos fazer isso aqui. Aí vem o fleumático. Não, pastor, calma. Se ele for tesoureiro, então, fleumático tesoureiro. Não, que tá. Ele está com defeito. Tá com defeito? Ele começa a dar uma chiadinha antes de parar. É? E se eu quiser parar agora para tomar um cafezinho, ele pode tomar. Não, tá tranquilo. Já estão terminando, já. Se desejar também usar o quadro. Eu usando, ele já está. Tu viu? A gente tem a lousa ali, se o senhor quiser usar para ficar usando. Olha aí, mas isso é para construir, não para destruir. Se o senhor quiser, a gente põe ali. Não, tá tranquilo. Não, obrigado. Eu sou sanguíneo. Sanguíneo não faz isso. Sanguíneo não é tão organizado desse jeito. Isso é para fleumático, isso é para melancólico. Detalhista. Né? Que os alunos chegam aqui, né, e vai... Isso não é pra mim. O colher é mais prático, né? Hã? É mais prático. Sim, negócio não, vamos lá. O pastor pediu, vamos fazer aqui. Disse, não, você só bota isso aqui. Se fosse o melancólico, ele estava aqui fazendo umas 50 slides. É virar vigília. Entendeu? Então fica tranquilo. Eu sou sanguíneo. Então, Abraão, ele era esse fleumático. Era essa pessoa calma, sabe, que resolvia as coisas de forma diferente dos outros que estavam fazendo ali. Ele não era aquele que estava ali para poder trazer problemas, né, onde estava, mas sempre para poder trazer a solução onde estava. Então, uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, cumpridora, eficiente, conservadora, prática, líder, e uma pessoa diplomata e bem-humorada. Agora é interessante que essa questão do fleumático ser bem-humorado, que ele pode, sabe, fazer todo mundo rir, mas ele vai contar uma piada ou contar uma coisa que parece que ele não tem expressão nenhuma, né? Já o sanguíneo, quando conta uma piada, ele mesmo ri da própria piada. Antes de acabar a piada, ele está rindo. Antes de acabar, ele está rindo. Aí a pessoa, quando é que vai começar a piada? Esse já acabou, meu filho. Já acabou a piada. Agora, o fleumático não, o fleumático conta uma piada, sabe, até o final, tranquilamente, sem esboçar um sorriso, e as pessoas estão gargalhando, caindo da gargalhada, e ele estava tranquilo. Mas é uma pessoa bem-humorada, diferente do melancólico, que já é uma pessoa mais, sabe, pessimista, amuada, é diferente, né? Agora, todos esses temperamentos nós precisamos, sabe, ter no nosso meio. E todos eles, Deus chamou, Deus colocou no nosso meio para que possamos estar trabalhando cada um desses, para que Deus possa estar utilizando para a sua glória. Amém? Amém. Ok, queridos? Amém? Amém. Então, eu quero só fechar aqui, trazendo mais uma vez para a gente fechar. A gente está com tempo suficiente, se quiser arrancar mais 10 minutos, está tranquilo. Olha, eu sou sanguíneo. Eu estou aqui meio fleumático com melancólico. Não vem trazer o sanguíneo à tona. Eu estou controlado. Então, sanguíneo, vamos lá. Onde você pode encontrar os sanguíneos? Tá? Numa profissão. Sanguíneos são bons vendedores,
né? Pessoas que quando chegam e vêm para você o fio do cabelo. O que você chega na loja e encontra um sanguíneo, um vendedor ali, meu filho, você não vai sair da loja sem levar alguma coisa, né? Você vai levar alguma coisa. Bom orador, recepcionista, né? Por que recepcionista? É a pessoa que quando alguém chega ali, está lá. Não adianta o pastor colocar um fleumático ali na portaria. Não. Colocar um melancólico na portaria, vai expulsar todo mundo, ninguém vai entrar. Mas o sanguíneo não. Quando o sanguíneo, meu irmão, você chegou, glória a Deus, seja bem-vindo, que bom você está aqui, oh, glória a Deus. E ele faz cartaz, ele bate nas costas do irmão, e a pessoa assim, meu Deus, que grande. Fala 2, 3 vezes, você já falou comigo, varão, né? Mas eu quero falar de novo. É aquela pessoa que faz com que o visitante volte novamente. Né? É importante. Aquela pessoa que está ali, que o visitante chega, meu Deus, como é que eu fui recebido de uma forma tão maravilhosa? Porque era o sanguíneo que estava ali. Agora, volta o melancólico ou o fleumático na porta. Você, meu Deus, que igreja é essa? Igreja fria, não é? Então, a gente tem que saber colocar as pessoas no lugar certo. O visitante passa direto e ele nem vê. Nem vê. Aí o pastor tem que ir lá. Ali, ó. É desse jeito. É uma pessoa, sabe, que qualidade comunicativa, uma pessoa dedicada, entusiasta, uma pessoa simpática, né? Quer ver uma pessoa simpática? Olhe para um sanguíneo, né? Um bom companheiro, certo? Pode convidar ele para qualquer momento, ele vai estar lá com você. Não tem tempo ruim para um sanguíneo. É isso aí. Né? Tudo que você colocar ali, vamos lá fazer, estou pronto para fazer. Né? Ele não traz nenhum sentimento assim, não vamos fazer não. Isso vai dar certo. Não, é uma pessoa, sabe, que está um bom companheiro. Então você quer um bom companheiro também? Está ali o sanguíneo. Uma pessoa compreensiva, uma pessoa creda. Agora os defeitos dele também, é uma pessoa muito indecisa. Esse é um defeito do sanguíneo. Uma pessoa, muitas vezes, indisciplinada. O pastor falou, não pode usar Não, eu quero fazer do meu jeito, vou fazer aqui. É uma pessoa que não tem muita disciplina, muito certinho, não, muito padrão, como o melancólico. Quebra protocolo. Esse sou eu. Nós quebramos. Não é? Somos fáceis de quebrar protocolo. Né? O sanguíneo é assim, já chega no local, já mudando tudo. Porque ele consegue fazer isso. Né? Uma pessoa impulsiva, uma pessoa insegura, egocêntrica. Né? Ela pensa em si mesma, muitas vezes pensa em levar vantagem daquela situação que ela está vivendo. Uma pessoa, às vezes, barulhenta. Né? Esse é sanguíneo, barulhento. Né? Nós temos aqui os instrumentos musicais. Bateria, sanguíneo. Né? Nós temos o baixo, o fleumático. Devagarzinho. Né? Temos aqui uma guitarra, um violão, um colérico. Né? Então a gente vai, até na igreja, a gente vai identificando até os instrumentos também. Né? Uma pessoa, o sanguíneo é uma pessoa exagerada. Né? Quantas pessoas que veio ao culto, quantas pessoas vieram ao culto hoje? Né? O sanguíneo, mas não, olha, veio 100 pessoas. Ele está sempre exagerando. Né? A igreja encheu. A igreja, meu Deus, ficou gente lá fora. Né? Esse é o sanguíneo, uma pessoa exagerada demais. Né? O colérico, eles são produtores, são construtores, são líderes, professores, ditadores, políticos, gerentes, líderes de movimentos, né? Como qualidade, eles são energéticos, resolutos, otimistas, são práticos, né? Não tem essa questão, vamos fazer, não, ele é prático, vamos fazer isso aqui, é assim, tem que ser feito e tem que ser do jeito. Uma pessoa intolerante, uma pessoa vaidosa, autossuficiente. Então, essas são as qualidades também e os defeitos do colérico. E o melancólico? São artistas, são músicos, são poetas, inventores, mestres, filósofos, contadores, esteticistas, escritores. Esses são, você pode encontrar ali, né, um melancólico quando você estiver. Né? É uma pessoa que usaria, mas uma pessoa também que habilidosa, uma pessoa minuciosa, uma pessoa sensível, perfeccionista.
idealista, né? Tudo isso é o que nós vamos ver na vida do melancólico, né? No entanto, nós vimos ali, é uma pessoa amuada, egoísta, pessimista, teórica, né? Antissocial, que não consegue fazer a liga entre as pessoas. Está sempre ele no canto dele, está sempre ele quietinho na dele, ele nunca vai ver ali um melancólico à frente de qualquer coisa. E nós temos o fleumático, finalizando, que são diplomatas, administradores, são professores, são técnicos, cientistas, líderes, médicos, artistas plásticos, donos de casa, né? E como qualidade são calmos, né? Aquela pessoa tranquila, que dá raiva no sanguíneo ou no colérico, está andando como um fleumático. Não pode, meu irmão! Que moleza! Se está fazendo alguma coisa na igreja, uma obra, qualquer atividade que está ali, sabe, se o sanguíneo ou o colérico, ele vai ser o chefe de um fleumático, ele vai sofrer muito, vai ter muita úlcera, vai ter, sabe, problema de saúde. Porque o colérico está lá tentando fazer, e o sanguíneo, mas o fleumático está lá tranquilo ali. Não fala assim, não vai acabar não. Não vai acabar hoje não. Tanta pressa, né? É aquele que sai, vamos fazer a corrida, a lebre, né? E a tartaruga. A lebre é o sanguíneo. E a tartaruga lá é o fleumático. E o lebre, e o tartaruga vai tranquilamente. Por que tudo isso? Vai chegar lá, né? Já chegou. Eu vou chegar. Eu vou chegar, calma aí, né? Então, é uma pessoa, sabe, fleumática, é uma pessoa bem-humorada, com seus defeitos, são calculistas, está sempre, sabe, tudo tem que ser minuciosamente calculado, por isso que torna-se uma pessoa, muitas vezes, indecisa, fica querendo contemplar muitas coisas. Dentro da questão espiritual, é algo bom, né? O fleumático, porque é uma pessoa contemplativa, é uma pessoa que, sabe, busca as coisas de Deus, é uma pessoa que quer Deus, é uma pessoa que está voltada sempre para as coisas espirituais. Agora, queridos, para nós fecharmos aqui agora de verdade, todos os temperamentos, eles têm características positivas e negativas, ok? Então, cabe ao ser humano permitir que o Espírito Santo possa, sabe, trabalhar com liberdade na vida dele. Glória a Deus. Onde ele possa ali, sabe, buscar uma renovação diária no seu temperamento. Nós precisamos nos apresentar todos os dias, sabe, dentro do nosso temperamento, nos apresentar a Deus, nos apresentar ao Espírito Santo, né, para que Ele possa nos usar, para que Ele possa fazer a obra dele em nossa vida. Então é importante também buscar, sabe, que no seu temperamento, que você consiga enxergar as suas fraquezas e as suas qualidades. Que no momento que você enxergar as suas fraquezas, que você vai para o altar, né? Você vai e busca o Senhor, para que Ele possa, sabe, pelas suas promessas, trazer você ao centro da vontade dEle. Uma coisa importante que nós precisamos fazer no estudo do temperamento é tomar cuidado, não ficar dizendo o irmão é colérico, o irmão, o ciclano é melancólico. Não, você tem que identificar o seu próprio temperamento. Você não precisa, a não ser que você seja alguém com capacidade para poder dizer, não, o irmão ele é melancólico. E também, se ele te perguntar, porque se ele não te perguntar, você pode criar algum juízo de valor sobre a vida dele e não ser nada disso. Então, acima de tudo, querido, nós precisamos meditar na palavra de Deus, em oração e vigiar sempre, para que possamos fazer a vontade do Senhor. Amém? Amém. Então, que Deus abençoe. Eu quero agradecer mais uma vez nessa noite, pastor, os irmãos, pela paciência, né, de aguentar um sanguíneo falando aqui. Né? Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado, pastor. A lembrança não só será para a vinda dele aqui, como também lembrando que ontem, dia 8 de junho, né, foi celebrado o dia do pastor, né? Então quero te parabenizar. Obrigado. Amém? Que Deus abençoe. Muito obrigado. Esse CD é do irmão Israel de Brito. Ele fez não para sucesso, ele fez só para glorificar o nome do Senhor. Ele veio aqui, eu quis ajudá-lo, que não dá nada, eu pelo contrário, eu vim trazer esse CD aqui para abençoar a obra do Senhor. Ele falou que os louvores que Deus dá a ele é para glorificar a Deus sem interesse de venda e nem de crescer como cantor.
E ele é uma bênção, esses louvores dele são super espirituais. Amém. Aí eu fui pensando para me mudar o que o pastor, aí ele tocou, é Israel de Brito. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? E muito obrigado por você ter vindo aqui, né? Atendido ao pedido da igreja. Amém. Então eu fico muito feliz, né? Espero ter contribuído. Amém? Com certeza, Amém. foi muito bom. A igreja gostou? Diga amém. Amém. Eu gostaria de chamar minha esposa, a pastora Avelina, vem aqui, por favor. Ela nem esperava esse momento. Você não pode deixar passar muito tempo, né? A igreja também tem te honrado com uma lembrança, pequena lembrança, né? A nossa pastora Avelina, amém? Receba aqui em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Tira a máscara um pouquinho. O cartãozinho que os irmãos assinaram também. Que Deus te abençoe, minha esposa. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Vamos orar por ela. Vamos colocar de pé em nome do Senhor. Pedir ao Senhor que cure, né, essa pressão alta da vista dela. Ela coloca o colíriozinho, às vezes dá um soninho. Mas que o Senhor possa curá-la não só a visão, mas qualquer dificuldade que ela tiver na saúde dela. Pai querido, Pai amado, eu entrego nas tuas mãos a vida da minha esposa, que tem sido uma mulher sábia, que é dificular. Eu entrego ela nas tuas mãos como uma pastora, apacentadora também das crianças que vêm aqui, prepara essas crianças, prepara as mulheres que procuram ela, uma conselheira de mão cheia. Eu entrego ela nas tuas mãos, Senhor, para a tua honra e tua glória. Eu quero agradecer pela vida dela e que o Senhor possa continuar nos alegrando nesse ministério abençoado, em nome de Jesus. No dia que o pastor Celso desejar, né, vir de novo, a gente traz um outro tema. E o pastor Celso vai estar trazendo também, abordando, né, na área da psicologia. Então, eu tenho o contato do pastor Celso. Se alguém necessitar ou precisar de uma consulta, eu não sei se o senhor pode vir para atender a pessoa, né? Existe um custo também, aí é combinado e tal, né? Então, o pastor vai estar se disponibilizando a vir também, tá? Como ele veio hoje, provavelmente semana que vem, outro psicólogo, outra psicóloga, amigos meus, vão também vir. Vamos ver se eles vão estar vindo na semana que vem. Senão, eu estarei aqui para poder estar dando as apostilas e falando mais um pouquinho do comportamento, do nosso comportamento, né, das nossas emoções. É interessante o que ele falou dos 4 comportamentos. Os irmãos ficam assim, às vezes tristes, quando olham assim. Eu quero só dar essa dica, né? Por exemplo, sanguíneo, né? O camarada é comunicativo, destacado, entusiasta, afável, simpático, tudo de bom ali fora. Por dentro, o cara é pusilânime, é volúvel, indisciplinado, impulsivo, inseguro, egocêntrico, barulhento, exagerado, medroso. Nem todos esses defeitos, às vezes, o sanguíneo tem. Né? Não sei se o pastor concorda comigo, porque esses defeitos são transformados pelo Espírito Santo, na medida que você busca mudar. Né? Porque um dia, como sanguíneo, por exemplo, né? Eu poderia ter sido medroso, mas hoje eu não sou mais. Um dia eu poderia ter sido egocêntrico, mas hoje eu não sou mais, porque eu busquei a transformação. Como também o melancólico também. Um dia ele era egoísta, mas ele foi e falou: eu não posso ser assim, Senhor, me transforma. O Espírito Santo de Deus foi e transformou. Então eu quero endossar a palavra do pastor Celso, que é possível nós melhorarmos os nossos defeitos. Né? Não apontando defeito para os outros, mas olhando para nós mesmos. Eu sou assim, eu tenho essa dificuldade, eu preciso melhorar. Vocês vão ter também, né, esse gráfico para vocês estarem meditando, né, tirando algumas conclusões. E também vamos fazer, como o pastor Celso foi sábio quando eu falei com ele sobre a identificação do comportamento, porque tem várias formas de identificar o comportamento de questionários. E tem muitas perguntas, tem umas identificações muito demoradas. E ele falou para mim: pastor, não vai dar para dar palestra e fazer identificação. Então a gente vai tirar uma quinta-feira para identificar os comportamentos. Eu já fiz isso aqui há uns 4 anos atrás, foi muito bom, né? Deu um questionário, as pessoas vão A, B, é A, é B, é A, é B. A gente vai somando, aí você vê, né, o comportamento quente, comportamento frio, comportamento, né, de qualidade e de defeito. Aí você vai vendo, aí as opções que você marcou foram A, mais A do que B, então você está o comportamento, né? E existe também, pastor Celso, como o senhor mesmo falou, a pessoa pode ser sanguíneo e colérico, como pode ser também melancólico, fleumático. Então, porque tem algumas qualidades que não estão ali, mas podem estar no outro comportamento. Então você pega um pedaço do comportamento e um pedaço do outro.